Killing, que está em Londres, porque ele tem acompanhado a guerra no Oriente Médio também. E ontem, né, como vocês viram, o preço do petróleo disparou. Aí veio o Donald Trump ontem à noite, no horário aqui da Europa, e disse que a guerra vai durar poucos dias. Hoje as bolsas europeias já abriram em alta, o preço caiu cerca de 8%. Mas você sabe, Felipe, que aqui na França não estão acreditando muito que isso vai durar. E aí no Reino Unido, meu amigo? Olá para você. Tudo bom, Sônia? Boa tarde a você, bom dia a todos aí no Brasil. Aqui no Reino Unido também existe certa desconfiança, até porque o ministro de Relações Exteriores do Irã, o Abbas Araqchi, deu uma entrevista ontem e disse que é o Irã que vai decidir quando essa guerra acaba. Claro que faz parte da estratégia de demonstrar força, mas a grande dúvida é o que o Trump vai encarar como vitória. Ele já deu diversas declarações contraditórias. Se a vitória para ele for acabar com a capacidade militar do Irã, isso pode fazer com que a guerra acabe em breve. Ele chegou a falar também em rendição incondicional e até mesmo a troca do regime. Se ele enxergar a vitória como a troca do regime, aí sim essa guerra tende a se estender por mais dias, porque a estratégia do Irã é tornar esse conflito algo muito caro para americanos e aliados. Então, fecha o Estreito de Hormuz, o barril do petróleo dispara, ataca países do Golfo, aliados dos Estados Unidos, grandes produtores de petróleo e gás natural. O preço dispara. Além disso, utiliza drones baratos para o custo de uma guerra, esses drones Shahed, que custam algo em torno de 20 a 50 mil dólares. O Reino Unido, por exemplo, abateu 2 drones ontem, um no Catar, outro na Jordânia. Precisou deslocar 2 caças Typhoon, que o valor unitário de 150 milhões de dólares, a hora de voo, cerca de 50 mil dólares, e utilizou mísseis Ar-Ar, que custam algo em torno de 200 mil dólares até 2 milhões de dólares. Então, o Irã, se continuar com essa capacidade de lançar esses drones baratos, em que são mísseis caríssimos para abater, fechando o Estreito de Hormuz, gera uma pressão para que os Estados Unidos tomem algum tipo de atitude para acabar com a guerra. É verdade que o Irã tem perdido a sua capacidade de lançar drones e mísseis, mas esses drones Shahed, eles são fáceis de lançar. E o Irã, segundo estimativas, tem um estoque de 80 mil drones kamikaze. Utilizou apenas 3 mil. Então, tudo depende do que o Trump vai encarar como vitória. A queda do regime também é algo complicado. Um novo líder supremo foi anunciado, filho de Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, o que mostra uma continuação do regime iraniano. Então, vamos ver se essa pressão econômica possa fazer o Trump dar uma recuada, mas tudo aqui no Reino Unido é debatido sobre o que o Trump encara como uma vitória para que essa guerra acabe em breve ou se estenda mais por semanas e meses. Esse é o Felipe. Bom dia. Bom dia, Killian. Só eu queria saber, assim, é curioso como o noticiário da Europa faz parecer que o Irã é que está ganhando a guerra, né? Na verdade, o Irã está arrasado, né? Está sendo arrasado pelos Estados Unidos e por Israel. Essa torcida europeia, ou pelo menos da imprensa europeia, a imprensa, no ponto de vista do noticiário internacional, sempre é mais à esquerda, né? Não orna, digamos assim, com a atitude dos governos europeus, né, que apoiam as incursões dos Estados Unidos e Israel. É isso mesmo, continua, isso segue inalterado, né? O grande ponto é o que é encarado como vitória. Então, a imprensa europeia destaca, né, que a capacidade militar do Irã está completamente degradada, né? Os Estados Unidos e Israel destruíram cerca de 5 mil pontos militares. Mas o que se fala aqui é sobre a troca do regime, que Israel chegou a falar, os Estados Unidos também. E aí, na visão da imprensa europeia, de analistas, essa é uma medida difícil de acontecer sem soldados no solo, que tem um custo alto, né, para o americano enviar soldados ali para o Oriente Médio, até por experiências recentes. Então, você vê a imprensa europeia falando que militarmente o Irã está arrasado, mas o regime ainda mostra força.
Felipe Killing, direto de Londres, ao vivo aqui no Jornal Gente. Muito obrigada ao Felipe Killing. E eu vou chamar o doutor Emanuel Pessoa, advogado, consultor, nosso colunista aqui no Jornal Gente, para falar sobre esse novo quadro que se abre agora no começo de 2026. As coisas mudaram demais e muito rapidamente. Se a gente olhar, por exemplo, o planejamento das empresas feito no último trimestre do ano passado, para o que a gente tem agora, não é, Emanuel? Mudou tudo, do ponto de vista de perspectivas econômicas no mundo e também aqui no Brasil. O que é que você tem conversado com empresários, com pessoas que atuam na área em relação a esse novo cenário, nesse momento ainda incerto, mas com ingredientes, alguns que já são bem claros. Por exemplo, a energia está mais cara no mundo todo e deve ficar assim por algum tempo. Por quanto tempo não dá para saber. Bom dia, Emanuel, tudo bom? Bom dia, Thaís. Bom dia, Sônia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cláudio. Tudo bom? Esse seu questionamento sobre o começo do ano, Thaís, é sensacional, porque por mais que as pessoas pudessem imaginar que o Donald Trump tomaria alguma ação militar no Irã, isso já vinha fazendo parte de várias bolsas de apostas, ninguém imaginaria que seria tão no começo do ano e que seria de uma forma tão arrasadora. As pessoas pensavam que seriam ações mais controladas, como, por exemplo, a que houve no ano passado, para a destruição do reator nuclear, enquanto que, na verdade, aqui o que nós temos é uma guerra que, por enquanto, não tem um componente terrestre, mas existe uma guerra aérea e existe uma guerra naval. Do ponto de vista naval, claro, a gente percebe que a marinha iraniana foi completamente obliterada, mas existe sim ainda essas disputas. Então, realmente, todas as empresas precisam agora rever o seu planejamento por conta da instabilidade do preço dos combustíveis. O barril do petróleo chegou a passar de $110, saiu de 60 e poucos dólares no dia 27 de fevereiro, chegou a bater $112, recuou para perto de 90 com a fala do Donald Trump, mas deve voltar a subir, porque realmente não é Trump que decide quando essa guerra acaba, mas sim o Irã. Então, professor, muito bom dia. O fato é que essa guerra, assim, está nas mãos dos Estados Unidos e de Israel, né? O que a gente percebe, né? Israel já disse que o Ayatollah que fosse eleito, né, entre aspas, que lá não existe eleição, né, meu caro? O Ayatollah que fosse transformado no novo tirano, né, o novo ditador lá do Irã, ele seria morto, né? Há uma expectativa, portanto, a qualquer momento que o herdeiro da tirania de Khamenei também venha a ser alvo de algum tipo de atentado. Se isso acontecer, professor, o que será da guerra? O que acontece, Cláudio, é que é o seguinte, na verdade, no Irã existe sim uma espécie de eleição, só que ela não é popular, ela é uma eleição feita dentro do que se chama de Assembleia de Peritos, ou de Experts, que seriam os clérigos máximos do país. Lá você tem, sim, no Irã, eleições para alguns cargos, como, por exemplo, a questão do presidente, mas ele tem muito menos poder do que teria um presidente num país ocidental, porque ele fica submetido à autoridade religiosa do líder supremo. Tanto é que o nome não deixa margem de dúvidas, né? O líder é supremo. Então, o que acontece é o seguinte: a ideia de Israel, dos Estados Unidos, desde o começo dessa invasão, sempre foi o de destruir, eliminar, matar as lideranças do Irã, sucessivamente, já vem fazendo isso no ataque do ano passado e fizeram agora, para que aqueles que viessem depois tivessem medo e isso diminuísse a possibilidade de um confronto. E também para esgotar a liderança mais antiga, na perspectiva de que uma liderança mais jovem poderia ter uma mentalidade diferente, mais antenada com os anseios da população média do Irã. Isso não aconteceu na prática, há um erro de cálculo muito grande, as pessoas ignoram o fato que 47 anos de um domínio teocrático, com a doutrinação constante nas escolas, nos meios de comunicação, naturalmente geraria uma grande parcela da população a favor do regime e fortemente contra Israel e os Estados Unidos. Então, não aconteceu o que se esperava, que era que o regime apodreceria com as derrotas militares e seria derrubado por uma parcela significativa da população. Na verdade, o Irã está altamente dividido e talvez a invasão da maneira como aconteceu tenha tornado mais intensa a atuação das pessoas ainda a favor do regime, dificultando a própria queda. Então, nesse momento, todos os analistas internacionais têm muita cautela de se verificar se eventualmente a derrubada do Mortaba seria suficiente ou não
para fazer com que o regime escolhesse alguém mais moderado. Você acredita que hoje não? Porque a alta liderança, que é bastante descentralizada, ainda é muito forte contra os Estados Unidos. Então, ou eles derrubam toda essa liderança, que envolveria centenas, se não milhares de pessoas, ou eles vão precisar realmente ter muita dificuldade com a incursão terrestre. Emanuel, bom dia para você. A gente estava falando aí desse chicote aí que deu ontem para cima do petróleo, aí o Trump falou, acalmou um pouco os mercados. A Europa continua cética em relação a isso, mas me parece que quem está passeando tranquilo é a China com os seus estoques. Eu queria que você falasse sobre esses estoques da China de petróleo, como é que funcionam, e se o Brasil, como é que o Brasil vai passar por isso na sua avaliação? Bom dia para você novamente. Bom dia, Sônia. Sônia, veja o seguinte, todos os países, eles procuram ter o que chamam de estoque regulatório, que seria uma quantidade grande de produtos essenciais, normalmente comida, combustíveis e certos componentes minerais, para que, se porventura o mercado sofrer uma oscilação muito grande ou no evento de uma catástrofe, o governo tenha uma quantidade suficiente para que as coisas tenham um pouso suave ou que possam manter os preços estáveis até que se consiga uma nova fonte. No caso da China, as reservas de petróleo da China, as estimativas mais conservadoras falam que a China poderia ficar sem receber petróleo de qualquer lugar do mundo por 30 dias, que ela ainda teria petróleo suficiente para se manter por esse período, ou seja, tempo para ir procurar outras fontes. As fontes mais otimistas falam que a China teria 90 dias de estoque regulatório. E o Brasil, não estamos falando de estoque regulatório, estamos falando da totalidade do diesel que existe no Brasil, incluindo estoques regulatórios, estoques privados, o que tem nas bombas e o que roda nos caminhões. O Brasil só tem 15 dias, se tudo isso. Tá? E veja bem, se você for tentar passar pelos estoques regulatórios de petróleo da China ou os estoques regulatórios de petróleo dos Estados Unidos, são instalações que são guardadas tão fortemente quanto qualquer instalação militar. Aí eu vou até falar para a Thaís, que ela esteve recentemente em Fortaleza. Quando você vai para a Praia do Futuro, tem uma parte numa avenida, Thaís, que você percebe do lado direito vários tanques de combustíveis. Verdade. Certo? Não existe um guarda, não existe absolutamente nada. Se o PCC, Primeiro Comando da Capital, ou Irmãos do Norte, o que for, quiserem disparar uma bala ali e destruir o estoque, que aquele é o estoque do Ceará, eles destroem. Então, o Brasil não leva a sério a questão dos estoques regulatórios. E é por isso que todas as vezes o Brasil sofre tão fortemente choques externos. A gente não consegue fazer pousos suaves por conta disso. Então, não é que a China está tranquila, não é que a China está calma. É que a China, ao contrário da maioria dos países, ela pode observar isso de um ponto de vista mais racional, enquanto procura outros compradores. Inclusive, comprar até mais petróleo do Brasil. O Brasil exporta bastante petróleo para a China, ou comprar mais petróleo da Rússia. Então, não é que a China olha sem preocupação, mas é que o fato de ela ter reservas estratégicas permite que ela tome decisões mais racionais e menos emocionais. Então, você não vai ter uma oscilação na bomba lá, como você teria uma oscilação na bomba no Brasil. Inclusive, a China fez a proibição parcial ainda de exportação de refinados de petróleo, para garantir justamente que não haja um aumento no preço no mercado doméstico. Então, isso me lembra um ditado da minha terra, que diz que quando a comida é pouco, meu pirão vem primeiro. Então, o Brasil precisa começar a entender que defender os seus interesses nacionais faz parte da estratégia de qualquer país minimamente organizado, e isso passa por estoques regulatórios, inclusive de comida. Porque quando nós temos, por exemplo, problema no Rio Grande do Sul da enchente, o preço do arroz disparou absurdamente. O preço de várias coisas no Brasil disparou, porque nós não temos estoque regulatório suficiente para que o mercado confie que a oscilação seria temporária e simplesmente não ter uma grande oscilação em função do estoque regulatório, que é comum em todos os países. Então, o governo federal não é este necessariamente, mas todos os governos federais do Brasil, esquerda, direita, o que for, eles não perdem uma oportunidade de perder uma oportunidade. Todas as crises mostram que estoques regulatórios são essenciais. Esse é o professor Emanuel Pessoa, que está toda terça-feira nesse horário conosco aqui no Jornal Gente. No último domingo esteve no canal Livre da Band, dando também muitas explicações a respeito desse conflito que está acontecendo no Oriente Médio, as suas consequências, as suas explicações. A respeito disso, ontem nós noticiamos já na Rádio Bandeirantes à tarde que produtores rurais do Rio Grande do Sul estão alertando para problemas no fornecimento de diesel
no sul do Brasil, onde nós temos uma utilização muito grande desse tipo de combustível por causa do agronegócio. Hoje cedo, professor, no Pulo do Gato, a partir das 5 horas da manhã, na Rádio Bandeirantes, nós começamos a receber mensagem de ouvinte dizendo que os postos de São Paulo, da região metropolitana, de outras localidades do Brasil, começaram a aumentar o preço do combustível, principalmente da gasolina comum e da gasolina aditivada. Alguns ouvintes falaram do aumento do preço do etanol. Pelo que eu pude ver nas mensagens, de uma maneira muito superficial, 10 centavos de aumento no litro do combustível. Teve ouvinte que até passou ontem por um posto, tirou a foto por algum motivo. Hoje ele passou no mesmo posto, da noite para o dia, aumentou o preço do litro do combustível, sem nenhuma explicação, sem nenhum anúncio da Petrobras. Todo esse preâmbulo aqui para perguntar o seguinte: o que o governo tem de fazer na prática? O senhor fala de aumentar o estoque, mas qual é a atitude que tem de ser tomada? Qual é o parâmetro que tem que ser levado em conta? Quem tem que agir nesse momento para evitar esse tipo de coisa? Pedro, antes de tudo, quero agradecer você, Thaís, Sônia, Cláudio Humberto, porque a minha vinda para Bandeirantes veio por conta de uma participação no programa com vocês, né? E a pior característica para mim que um homem pode ter é ingratidão. Então, a minha ida ao Canal Livre eu devo a vocês. Muito obrigado, né, pela chance que vocês arriscaram e ter me convidado. Sobre a questão dos estoques regulatórios, Pedro, vamos pensar o seguinte, né? Eu estou aqui em Chapecó e aqui já me falaram que o diesel tem posto que subiu na bomba 90 centavos. Tá? Não foi só os 10 centavos daí, justamente o que você falou. Região agrícola. Então, o preço subiu bem mais. Quando a gente fala de estoque regulatório, Pedro, é um estoque que o governo compra, o governo armazena e de tempos em tempos, obviamente, o governo vai revendendo para ir repondo o estoque. Você, por exemplo, se o governo for fazer um estoque regulatório de soja para garantir o preço de soja no mercado doméstico, que não é o caso, porque nós não somos grandes consumidores de soja, estou dando um exemplo, o governo construiria silos ou alugaria silos, compraria soja, alocaria nesses silos e quando o preço subisse, o governo venderia essa soja para baixar o preço, ou seja, ele inundaria o mercado com soja. O único momento que o Brasil soube fazer estoque regulatório para manter preço, para afetar a questão de preço, foi para aumentar preço, que foi na década de 20 e 30, quando na crise de 29 o governo brasileiro comprava café e queimava para manter o preço da cotação mais alto, para não destruir a economia nacional que gravitava em torno da exportação do café. Então, o governo ele precisa fazer aquisições massivas de combustível e de comida quando os preços baixam, precisa construir silos ou arrendar e precisa fazer o estoque. Agora, nós temos uma série de problemas aí. Primeiro, o governo não tem folga fiscal. Segundo, o Brasil não tem silo. Eu não sei se vocês sabem, o Brasil tem menos de 5% da quantidade de silos que tem nos Estados Unidos. Isso significa que boa parte da nossa produção de soja queima no sol, porque fica em lonas e uma parte não consegue ser protegida. Então, a gente tem uma grande perda de produção agrícola todos os anos por falta de silo. Ou não é produzido aqui, ou o custo de importar é muito alto. E aí, às vezes, não faz sentido para o nosso produtor. Então, o governo precisa começar a entender que a economia nacional ela não é só uma questão numérica, mas ela faz parte também de uma ideia de soberania nacional. Só existe soberania nacional quando você tem soberania econômica. E uma parte importante da soberania econômica é a capacidade de se proteger e amortecer choques externos. E hoje, essa nossa capacidade de se proteger e de se amortecer de choques externos é praticamente zero. Você veja, Pedro, que ainda não teria dado tempo, do ponto de vista da cadeia de importação, para que os postos precisassem estar aumentando o preço do combustível. Mas por que eles aumentam? Existe um conceito em economia chamado inconsistência dinâmica. A inconsistência dinâmica diz, Pedro, que se eu conhecer o futuro, eu vou agir em relação ao futuro e por isso eu mudo o futuro. Por exemplo, se você sabe, Pedro, que os números da Mega Sena vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, você que não ia jogar, joga. E a partir do momento que você joga, o prêmio para outra pessoa ficou menor. Então, você alterou o resultado futuro esperado. Então, quando nós já sabemos que a gasolina vai aumentar, os postos se antecipam. E nessa que eles se antecipam, eles já aumentam o preço antes. Esse é um dos fatores que explicava a inflação do Brasil
até o plano real. Uma parte da inflação brasileira é psicológica. Como todo mundo já sabia que os preços iam aumentar, as pessoas aumentavam o preço antes. Por isso que quando o real foi criada a unidade real de valor, que ela variava todo dia em relação ao real, mas isso fazia com que os preços em unidade real de valor no supermercado fossem constantes. E as pessoas começaram a aprender que preço pode ser constante. E aí, em 1º de julho de 94, o Cruzeiro Real foi dividido por 2.475, né? Se não me engano, 2.470, ou 2.750, alguma coisa assim, que foi dar a conversão exata entre o Cruzeiro Real e a unidade real de valor. Isso deu a unidade real. E aí as pessoas quebraram o fenômeno psicológico da inflação. Então, se os postos de gasolina sabem que as pessoas já estão contando que a gasolina vai aumentar pelo que acontece lá fora, eles se antecipam e aumentam o preço e a inflação surge antes. Agora você está sendo... olha, na minha avaliação, você está sendo muito elegante, viu, Emanuel? Porque se o preço do combustível no Brasil é ditado pela política da Petrobras, não o preço final, cada posto cobra o que quiser, mas o posto de entrada do combustível é determinado pela Petrobras. E a Petrobras está segurando... Escuta, se o cidadão do posto de combustível ou da distribuidora ganhava X em cima da venda, está ganhando agora X mais alguma coisa, porque o preço base continua igual. E a dúvida é, quando vier o aumento? Porque uma hora vai vir, uma hora vai acabar vindo, porque está subindo no mundo inteiro. Vai ser o aumento em cima do aumento ou esse aumento que aconteceu agora já vale como aumento? Fica a dúvida que... Thaís, aí a gente precisa... Desculpa, é porque eu tô com delay, desculpa. Não, manda aí. Não, é que assim, Thaís, tem dois fenômenos. O primeiro é, às vezes, a falta de concorrência, porque existem lugares em São Paulo que você não tem concorrência. Às vezes é um posto só, tem um do outro lado da rua, mas a volta que você tem que dar em São Paulo, às vezes, para você ir no outro posto, é problemático. E às vezes é cartelização, porque como a gente viu numa operação da Polícia Federal, boa parte dos postos está nas mãos do PCC. Então, eles combinam preço. E mesmo os que não estão na mão, muitas vezes combinam preço. Então, eu vejo, por exemplo, perto do meu apartamento, eu passo lá pelos Estados Unidos, tem um posto de gasolina na esquina da Bela Cinta e tem um posto de gasolina na esquina da Consolação. Os dois têm preços diferentes, bem diferentes, mas, às vezes, a pessoa não passa de um para o outro, porque o trânsito de São Paulo você vai levar 25 minutos, dependendo do horário, para sair de um quarteirão para o outro. Então, às vezes, você acaba se sujeitando a pagar um preço adicional. Sobre a Petrobras, Thaís, eu tenho uma preocupação muito grande, que é a seguinte, esse ano é ano eleitoral. E o governo tem o poder de determinar as decisões desse tipo na Petrobras. Mesmo tendo só 29% das ações, o governo tem a golden share. Então, o governo toma essas decisões na Petrobras. O que vai acontecer é que, quanto mais próximo do período eleitoral, mais o governo vai querer aumentar benefícios sociais ou dar benefícios extras para a população, como acontece em tantos anos eleitorais. E, nesse caso, o orçamento da União já está muito deficitário. O dinheiro vai vir de onde? A única maneira que esse governo pode tirar mais dinheiro hoje da economia seria por meio de dividendos da Petrobras. Então, por mais que a Petrobras esteja segurando o preço agora, quando chegar perto das eleições, a Petrobras não vai segurar preço de jeito nenhum, porque o governo precisa fechar o caixa. Essa questão da cartelização, é preciso só lembrar, aqui em Brasília, por exemplo, os postos de combustível são cartelizados há décadas, muito antes de o PCC existir. Portanto, é tão antigo quanto a própria atividade, essa questão da cartelização de postos de combustíveis. Além disso, a guerra também sugere ou acaba estimulando muita atividade, muita atitude oportunista, né, professor? Aqui em Brasília acontece também, né? A guerra estourou num dia, no outro dia os preços já estavam bombando nos postos de combustível, e todos mais ou menos no mesmo padrão, porque ou não seria cartel, né? Mas isso, quer dizer, eles estavam presumindo que haveria o aumento em razão da guerra, e aí acabam por cobrar mais caro. E sem contar eles cobram também... antes, Cláudio, porque as pessoas já esperam que venha o preço, né? Então eles aproveitam. E isso é um problema, porque mais ou menos, aproximadamente, tá, Cláudio? Varia de produto. Mas se a gente pegar a linha média de produtos no Brasil, 15% do preço dos produtos no Brasil é frete. E aproximadamente 35% do preço do frete é combustível. Então, o que você tem é que o aumento da gasolina não é só quem tem carro que vai pagar mais. A passagem de ônibus vai subir, o tomate vai subir, o arroz vai subir, o Uber vai subir, o táxi vai subir o preço dos produtos que tem na Zona Franca de Manaus, vai subir passagem de avião. Então, a vida fica mais cara para as pessoas. Então, às vezes a gente acha que é só petróleo, é um negócio lá distante no Irã. Não é. Você que está ouvindo a gente
você vai pagar mais caro no seu dia a dia por conta disso. E é uma pena, porque a gente precisa pagar pelo que acontece do outro lado do mundo. Mas essa é a realidade em que vivemos. Professor Emanuel Pessoa, conosco toda terça-feira nesse horário aqui no Jornal Gente para discutir assuntos importantes da semana. Grande abraço, boa viagem aí, semana que vem tem mais. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigada, a gente volta